Aí, amigos e amigas, eu trago a vocês alguma parte daquele teatro que foi o julgamento com final sabido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal dos condenados, agora já condenados, réus do primeiro núcleo daquele suposto golpe do 8 de janeiro, em que figurou e foi condenado também Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Eles tratando da vida e do futuro de pessoas como se estivessem falando numa mesa de bar ou comentando sobre o seu time favorito. Mas também eu trago outras notícias. O que está em pauta foi o assassinato daquele apoiador de Donald Trump, o Charles Kirk, lá nos Estados Unidos. Mas nós temos muitas outras repercussões em cima disso. Por exemplo, que o vocalista do Metallica, o James Hetfield, diz que vai assumir todas as despesas de vida das filhas daquele homem que foi assassinado. Muitas pessoas, inclusive, ironizaram e estão sendo cancelados por suas empresas e também por seus comentários. Temos médicos, cirurgiões, nós temos aqui, infelizmente, um gaúcho conhecido como Peninha. Esse aí é o Eduardo Bueno. Ele é um influencer, escritor, inclusive ele teria um evento lá na Livraria Travesso, no Shopping Iguatemi, mas foi cancelado. Também teria uma apresentação na PUC, mas diante da repercussão, também foi cancelada essa sua apresentação. Além de causar um prejuízo a uma filha sua que atualmente reside no Texas, lá nos Estados Unidos. E segundo informações, ela está propensa a ser deportada do país diante das atitudes do seu pai, demonstrado em todas as redes sociais e em canais de imprensa aqui do Brasil. Também outros estão sofrendo consequência e quem faz alguma coisa hoje, as consequências virão. Também aquele da Lei Magnitsky, ou também o corte de vistos, Felipe Neto, que apagou de suas redes sociais ou seus tweets tudo aquilo que condenava os Estados Unidos. Mas souberam que recentemente ele viajou aos Estados Unidos e as autoridades foram alertadas. Também o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital onde ele foi fazer uns exames por ordem da justiça, escoltado por policiais penais, e foi constatado que ele está com hipertensão e também com anemia e tem que ser tratado. Mas temos críticas também aqui que indiretamente daquele assassinato nos Estados Unidos sobrou também para o Nicolas Ferreira. Outros insinuaram que ele teria o mesmo fim. Por exemplo, aquele influencer Whindersson Nunes perdeu milhares de seguidores por condenar ou ameaçar com ironias o deputado Nicolas. Também o Júnior, aquele que você só conhece ele porque quando ele era da dupla desde criança, Sandy e Júnior, dizendo que anistia não, num show, e dizendo aquele palavrão. E até tem uma brincadeira, o que seria dele se não fosse com a Sandy? Depois que separou, como cantores ou como artistas, ele é uma figura inexpressiva. Mas antes de mostrar os vídeos que eu trouxe a vocês, um alerta. Já nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, está anunciado que haverá aumento do preço do gás de cozinha.
E também lembrando que o presidente Lula, ele não gera empregos, ele gera dependentes de programas sociais. Então aí está aquele gás do povo, quem paga são aqueles que pagam e compram o gás e têm condições, mas os outros, eles só são preparados para serem futuros, se ainda não o são, eleitores do PT. Isto é filosofia petista e do atual governo. Mas vamos, em partes, eu vou comentando a vocês, a mostra do julgamento que nós tivemos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e como se portaram os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal da primeira turma. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou na quinta-feira, por 4-1, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão por 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado. Foram condenados também a penas de 2 a 26 anos os outros 7 réus do chamado núcleo crucial do caso. O julgamento foi concluído em meio à troca de elogios e piadas entre o quarteto de ministros, com exceção de Luiz Fux. Numa indireta ao extenso voto do ministro Fux, que durou cerca de 12 horas, Alexandre de Moraes disse que iria ser breve para que o ministro Flávio Dino pudesse assistir a um jogo de futebol. Agradeço novamente as palavras do ministro Flávio Dino e eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. Isso e a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Então, hoje, daqui a pouco, o Botafogo pega o Vasco também pela Copa do Brasil. Então, eu serei rápido e célere aqui nesse final. Feliz e fica eufórico quando condena alguém à prisão perpétua à brasileira, né? Sim. Que eles inventaram. Porque se você condena o Bolsonaro, que tem 70 anos, condenar a quanto? 27. Pois bem, ele vai ter que chegar aos 90 e pouco para conseguir ser libertado, se depender do torcedor do Corinthians aí. Presidente, agora se trata do último réu, mas eu não poderia dizer que eu acho que jamais um presidente da turma foi secretariado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um momento histórico aqui nesta primeira turma, espero que o nosso presidente não erre na proclamação da ata. Mas isso vem abono ao nosso eminente e querido presidente Luiz Roberto Barroso, que o bom julgador bom jurista cantor, aí sabemos bem. Isso é um casamento, é na alegria e na tristeza. Essa atitude tomada pelos ministros durante um julgamento tão importante na vida de pessoas nos lembra aquela frase do presidente Lula dizendo que ele, como presidente, numa mesa de bar tomando uma cerveja, resolveria o problema da guerra Rússia e Ucrânia. Mas mudando de assunto, agora a fala da viúva do assassinado, o Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, e a tristeza que ela tem e as suas 2 filhinhas que serão criadas sem pai. I want to thank the first responders who struggled heroically to save Charles's life, and the police who acted bravely to make sure that there were no other victims on that terrible afternoon. I want to thank President Trump and his incredible family for the same.
Mr. President, my husband loved you. And he knew that you loved him too. The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. E eu trouxe também o nome e a aparência do jovem assassino que cometeu esse crime, e segundo a imprensa ele teria sido delatado pelo seu próprio pai, que, como a maioria da sociedade ordeira e mundial, não concorda. Então, para os Estados Unidos atualizar o caso do Charlie Kirk, hoje a gente teve mais informações sobre o Tyler Robinson, que é o jovem que confessou ter matado o Kirk com aquele tiro, uma imagem horrível, né? O tiro no pescoço, que matou o influenciador de direita trumpista, esse que aparece no seu vídeo, que dava uma palestra numa universidade. Você vai ver agora o suspeito, né? Ele que confessou o crime, esse é o Tyler Robinson. E também, como está sendo muito comentado, eu trouxe aquele manifesto do, não sei se diria cantor insignificante, que é o Júnior, que já fez em outras oportunidades, fez muito sucesso, mas graças à dupla com a sua irmã, uma excelente cantora que é a Sandy, manifestando a sua ideologia política e qual a sua opinião, o que nos dias de hoje a nenhum artista é recomendável. Se ele for cantor, deve se dedicar simplesmente a cantar, mas não foi isso que ele fez e se manifestou quanto à probabilidade de uma anistia que talvez o Congresso coloque em pauta e em votação. Anistia o cara! Junior Lima brilhou no palco Factory do The Town neste sábado e emocionou o público. Além de cantar sucessos da sua solo tour, ele surpreendeu ao homenagear o pai, Chororó, e o tio, Chitãozinho, com a clássica Sinônimos. Júnior ainda usou o palco para se posicionar politicamente, deixando claro que sua voz vai além da música. Um show de talento, história e atitude. Anistia o cara! E essas são algumas notícias de fatos decorrentes dos dias atuais. Eu espero que vocês, ao assistirem ao nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo pelo YouTube, onde eu peço também, que se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.